Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso momento de devocional Manhã com Deus. E hoje nós vamos estar lendo Salmos 42:11. Então já pega a sua Bíblia, abre lá comigo, porque hoje nós vamos fazer a leitura, assim como sempre fazemos, para iniciar o nosso momento. O nosso devocional Manhã com Deus acontece de segunda a sexta e já temos aqui os horários. É 5h40 da manhã e temos datas aí marcadas nessa semana. Nós vamos ter hoje, quinta-feira, e semana que vem teremos dia 11, dia 13 e dia 15. Amém? Então, Salmos 42:11. Mas antes de iniciarmos, precisamos fazer o quê? Uma oração. Afinal, estamos fazendo um devocional, tirando um momento para falar com Deus, um momento para ouvir também Deus falar conosco. Então vamos lá? Senhor, nessa manhã, nos rendemos aos teus pés. E agradecemos, Pai, por tudo aquilo que somos, mas também por tudo aquilo que virá. Agradecemos pelo que temos. E agradecemos pela forma que seremos transformados. E agradecemos pelas oportunidades. E agradecemos pela vida. E agradecemos, Pai, porque até que o Senhor tenha sustentado. Hoje estaremos levando uma mensagem a qual o Senhor nos direcionou. Para todos aqueles que se encontram com um coração cansado, que estão passando por um momento de exaustão e desânimo. Espírito Santo, nos direcione nessa manhã. Usa-nos como instrumentos para levar a tua palavra, para edificar vidas, para levar transformação, mudanças. Que nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor tenha liberdade aqui para falar conosco, com cada um de nós, trazendo direcionamento, conserto, promessas. Usa-nos, Senhor. E que nessa live o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Nós consagramos esse dia a Ti e que nós possamos ter um dia mais do que abençoado. Em nome de Jesus. Que o nosso dia seja um dia onde vejamos o reflexo do Teu amor em cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes de manhã nosso corpo ainda está um pouco cansado, né, irmãos? Nosso Windows está voltando pro corpo. Mas vamos lá. Salmos 42:11 diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, porque a sua esperança, estando em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quantos de nós estamos enfrentando momentos em que muitas das vezes temos que levantar sorrindo e tentar continuar sorrindo para o mundo, para continuarmos os nossos dias, quando na verdade no nosso secreto que temos apenas para entregar são lágrimas? Quantos nessa manhã que estão aqui comigo fala de fé para os outros,
falar para que os outros sejam positivos, para que os outros não desistam, enquanto na verdade a própria fé no meio do caminho tem estado abalada. E essa manhã eu quero falar com você que se encontra com o coração cansado, desanimado. Obrigada, Deus abençoe. Sem forças para prosseguir, com o coração estando no estado de exaustão já, não é nem mais desgaste, já é exaustão. Essa manhã a palavra chega para mim, para você, com uma simples pergunta: o porquê você está tão triste? O porquê o seu coração tem estado tão angustiado, desesperado, perturbado dentro de você? E no mesmo versículo, o Senhor nos direciona, nos respondendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois Ele é o Deus da sua salvação. Existem dores que você carrega que ninguém vê. Existem dores que eu carrego e ninguém vê. Existem situações que já têm gerado em você um desgaste tão grande. Situações que você carrega no peito de forma escondida, porque no rosto você leva um sorriso. Existem situações que você esconde por conta da rotina, por conta do ministério, de uma aparência, para que ninguém se preocupe tanto. Quantas vezes você fala que você tá bem, quando na verdade o seu coração só quer chorar? Quando na verdade no peito você só se encontra angustiado, desanimado. Quando na verdade tudo que você quer é só parar, é desistir. Mas você continua dando passinhos diários mesmo na dor. E é mais difícil tudo isso quando você tem que esconder, na verdade. Quando nós desabafamos e continuamos seguindo em frente, irmãos, tudo é muito mais fácil. Mas tem dores que nós carregamos dentro de nós, que nós queremos que ninguém sequer descubra que elas existem. Dores que muitas das vezes nós tentamos lidar com elas e que se tornam cada dia uma nova sobrecarga. Bom dia. E nós aprendemos ao longo da vida a esconder as lágrimas que nós temos, a esconder aquilo que nos causa angústia, dor e sofrimento, a esconder aquilo que nos causa insegurança, aquilo que nos gera tristeza, para mostrar para o público uma força, para que os outros possam continuar, quando na verdade o que nós mesmos queremos é apenas parar. Só que Deus, irmãos, Ele conhece nosso coração e nada passa batido por Deus. Nós podemos mostrar para o mundo que tá tudo bem, olhar para as pessoas e dizer: não desanime, estando com o coração quebrantado, mas Deus, Ele sabe como está o seu coração. Deus, Ele vê que você está tentando continuar mesmo sem ter forças. Deus, Ele vê as orações que saem quebrantadas de dentro do teu coração. Deus interpreta as lágrimas que você coloca ali no secreto, no altar do Senhor, quando ninguém vê. Ele interpreta e sabe as angústias que o seu coração carrega. Deus tem visto a sua mente estando cansada, o seu emocional estando abalado e a fé
que você está lutando para manter viva. E hoje, nesta manhã, o Senhor não te chama para fingir que você está bem. Ele te chama para voltar para perto, para entregar para Ele tudo isso que tem lhe causado tanto desânimo, sofrimento e desgaste. Deus te chama nessa manhã para que em uma oração você entregue para Ele tudo aquilo que tem perturbado e entristecido o seu coração e principalmente as dores da sua alma. Uma das maiores armadilhas, irmãos, espiritual é continuar perto das coisas e dentro de cenários que Deus já está bem longe dali. Uma das maiores armadilhas espirituais é continuar tentando sozinho longe da presença dele. Porque tem situações que nos sobrecarregam, porque nunca foi feita para andarmos sozinhos nela. Muitos aqui estão passando por momentos onde a dor está tão intensa que orar tem virado uma obrigação. Muitos aqui continuam indo para o culto, para igrejas, só por conta de rotina. Mas o coração está tão desgastado, a alma já está tão sem esperança, que entra e sai do culto sem sentir nada. Muitos aqui estão passando por um momento onde o coração já tem perdido por completo algo que se chama sensibilidade. A alma está tão abatida que nada mais o satisfaz. O desvio nem sempre é abandonar a igreja, irmãos. Muitas das vezes a gente já se desviou da presença de Deus e só está tentando manter firme um pouquinho da fé que resta, quando na verdade aos pouquinhos estamos a enterrando. Porque estamos focando na dor, focando no sofrimento, tentando esconder que ele existe, mas o nosso coração continua focado nele. Às vezes, nós continuamos permanecendo dentro da igreja porque nós queremos lutar contra a dor, lutar contra o cenário, mas não estamos dando espaço para que Deus ele toque nessas áreas e principalmente da nossa alma. É tempo de permitirmos que Deus ele tenha acesso ao nosso coração como na primeira vez. Para que esse vazio ele saia de cena e venha a ser cheio da presença de Deus. Para que aonde havia tristeza comece a haver alegria. Para que os sonhos que foram enterrados voltem a ressurgir. E não se tornem mais sonhos, mas sim realizações. Para que essas dores sejam tocadas e sejam curadas e tratadas, principalmente na raiz do problema. Em Mateus 15:8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe. E muitas das vezes nós estamos assim, irmãos, falando sobre Deus, falando que Deus ele ajuda, que ele ama, que ele cura, que ele transforma, quando na verdade o nosso coração está tão longe dele, porque nós não estamos dando espaço dentro do nosso próprio coração para que ele entre, para que ele faça morada, para que ele cure, para que ele transforme. E nesta manhã é tempo de você dizer para Deus: Senhor, eu tô aqui, toca no meu coração.
Toca, Senhor, nas áreas em que o Senhor sabe que eu preciso ser curado e restaurado. Porque uma vida com Deus, irmãos, não é só falar sobre Jesus, mas é ser transformado e curado por Ele. Ele não te chamou para carregar essas dores do mundo sozinho. A palavra do Senhor é clara quando diz: ei, você que se encontra cansado, desanimado, sem forças para prosseguir, sobrecarregado, entregue isso no altar. Entregue isso para Deus, porque Ele é o alívio que a tua alma precisa nessa manhã. Você tem se perguntado para Deus até quando essa situação vai continuar? Até quando as dores continuarão batendo na porta? Até quando, Pai, as frustrações estarão continuando presentes na minha vida? Até quando eu precisarei continuar nessa luta? Cadê? Cadê a alegria que vem pela manhã? Talvez você esteja vivendo exatamente dessa forma. Frustrado, cansado, desanimado, sobrecarregado, entristecido, magoado, machucado, sem vontade para continuar, sem fé para continuar, sem entender o que está acontecendo na sua vida. A esperança tem morrido aos poucos. E aos poucos, dentro do seu coração, tem se estabelecido o medo, a frustração, a dor. E tudo isso tem apagado o que um dia queimou aí dentro, que é a presença do Senhor, que é a fé, que é o primeiro amor, que é a alegria da conquista, que é a alegria da adoração. Mas escuta isso. Jesus, Ele não perdeu você de vista. Eu não sei que fase você está passando nesta manhã, mas o Senhor, Ele está presente aqui. E uma oração traz a salvação para esta área e muda por completo esse cenário que você está passando. Há salvação para esse cenário. O Senhor é um Deus que Ele tira essa sobrecarga. O Senhor é o alívio que a tua alma precisa. O Senhor é a esperança que o seu coração precisa. Ele é a mudança para esse cenário. E ela se encontra em Cristo e Ele já está aqui nessa manhã. Conta para Jesus aonde está a sua dor. Conta para Jesus os motivos da sua falta de ânimo, esperança e fé. Muitos aqui não acreditam nem mais em propósito, não acreditam nem mais em milagres, porque já estão tão desanimados com as situações que já viveu. Porque o choro tem durado muitas noites e a alegria da manhã não tem acontecido. Quantas vezes os planos foram embora? O que era festa agora é só choro. A frustração e o desespero já tomou conta do seu coração. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida. E a salvação está a um passo de uma oração. Paz do Senhor, meus irmãos. O Senhor, Ele não se assusta com o seu cansaço. Ele não rejeita você por estar se sentindo fraco. O Senhor não desiste de você só porque você tem se sentido perdido, só porque a sua fé tem sido abalada. Você está sem esperança, está com o medo no seu coração, mas Deus, Ele não desistiu de você. Na verdade, é justamente nestes momentos, nos momentos mais difíceis para a sua vida, onde você enxerga a dor, mas não enxerga Ele, que Ele se aproxima de você e fala: ei, filho, eu ainda estou aqui. E nesta manhã Ele está dizendo para mim e para você: ei, filho, tudo que você vê é dor, sofrimento, fracasso, frustração, mas eu continuo estando aqui. Olha para mim, filho.
Porque eu continuo sendo o seu socorro para essa situação. E é do alto que eu mando provisão para a tua vida. Pode não ter recursos na terra, irmãos. Pode a frustração ter tomado conta do coração, mas em todavia o Senhor continua sendo a provisão e a salvação para a nossa vida. E Ele não perdeu o controle. Nós só precisamos dar um passo a mais para Ele. Olhar para Ele e dizer: Senhor, a dor está aqui. Mas em todo tempo eu sei que o Senhor fará infinitamente mais além do que eu pedi. Porque o Senhor, o meu Deus, é maior do que essa dor que existe em mim. E tudo que perdido foi, quando Ele entra no cenário e você fala: Senhor, pode entrar, faça o teu agir, tenha liberdade aqui, não poderá nem ser comparado àquilo que você perdeu. Porque Deus, Ele faz tudo de forma perfeita e agradável, e nada poderá ser comparado ao que perdido foi. Talvez hoje você não precise de mais uma cobrança. Deus, Ele não está falando: ei, seja evangélico, ei, seja católico, ei, meu filho, siga uma religião. Deus não está falando isso. Deus, Ele não está cobrando para que você seja perfeito. Tudo que você precisa hoje é de descanso na sua alma. E esse descanso você encontra em Deus. E a única coisa que Deus está te falando é: filho, vem. Porque eu já estou aqui. Ele está te esperando no lugar secreto, aonde a sua oração, mesmo sem vontade, será feita. Talvez hoje você vai orar falando com Deus até sem fé. Mas eu quero que hoje, ao orar, você faça diferente. Você literalmente se entregue. Fale para Ele a dor que você sente. Fale para Ele aonde dói. Fale para Ele o cenário que você vive. Desabafe para Deus. Eu quero que hoje você imagine que Deus está na sua frente como um amigo. Porque a oração é isso. Não é falar: ó, grandioso, majestoso, alabai, alabai. Não é isso. Isso daí, irmãos, não é oração. A oração poderosa não é palavras difíceis de um dicionário. A oração mais poderosa da minha e da tua vida é a sincera. Eu quero que hoje você pegue, se possível, se você ainda não consegue sentir Deus ali, pega uma almofada, coloca do seu lado, se ajoelhe do lado dela e diz: Senhor, senta aqui. Eu quero falar contigo. E você vai falar tudo para Deus, imaginando que Ele está ali, sentadinho naquela almofada te olhando. Eu tenho certeza que o seu coração começará a sentir uma presença tão forte. Porque quando você fala: Jesus, senta aqui que eu quero falar contigo, podemos conversar, Pai? Ele senta. Porque Ele tem prazer em te ouvir falar. E eu quero que hoje, na sua oração, você seja detalhista. Senhor, eu tenho uma dor dentro de mim. Tem algo que tem me gerado preocupação. Eu não quero que você seja perfeito, porque Deus nunca te pediu perfeição. Ele só pediu confiança. Então pega tudo isso aqui. Eu sei que dói. Eu sei as frustrações. Eu sei como é não acreditar mais. E Deus não está te julgando por se sentir assim. Ele só está dizendo: filho, tá tudo desabando? Pega tudo. Entrega para mim. Você vai contar tudo para Deus. E vai falar: Senhor, tenha liberdade para agir. E agradece. Obrigado. Sabe por quê? Quando a gente fala para Deus: Senhor, haja,
tem a liberdade para agir, a gente sabe que agindo ele, nada pode impedir. Talvez seja essa, ou melhor, esse o ponto para a mudança da tua vida. Você tem tentado, mesmo querendo desistir, e o que Deus quer é que você pegue tudo isso e fale para ele. Talvez essa seja a oração. Marca hoje o dia e coloca lá: hoje é o dia. Hoje, dia 7 de maio, que o Senhor começa a agir na sua vida. Mas ele não vai agir de qualquer forma. Você vai se ajoelhar, chamar ele para conversar. Pode ser agora de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Você vai chamar o Senhor para conversar. Eu quero que você tire um tempinho com qualidade com Deus. E anota no papel: hoje, dia 7 de maio. Eu não tô sendo coach pra tua vida. Eu não tô aqui pra só trazer motivaçãozinha pro seu coração, não. Eu estou te direcionando para o que você é pra fazer, segundo aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Porque há uma mudança que nós precisamos viver. E essa mudança começa hoje no nosso posicionamento. Então hoje, dia 7 de maio, quinta-feira, Deus está te passando um direcionamento para mudança da tua vida. Você vai anotar no papel: hoje, dia 7 de maio, é o dia que o Senhor começa a agir na minha vida. Você vai se ajoelhar e você vai contar com detalhes. Ai, Deus, pega a minha dor. Não. Senhor, eu tenho estado angustiado por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Pai, tem palavras que me atingiram e estão me fazendo desacreditar da sua promessa. E essas palavras foram essa. Pai, eu tenho carregado dentro de mim uma dor que tem abatido a minha alma. E essa preocupação tem sido nessa área. E você vai falar para que Deus, ele haja. Senhor, haja nessa área. Tenha liberdade para agir na minha vida. Hoje você vai fazer uma oração chamada a oração da entrega. É uma oração de destruição de sonhos. Juliana, como assim? Porque você vai pegar tudo aquilo que a sua vida tem, você vai entregar nas mãos de Deus. E você vai falar: flua com a sua vontade. Porque eu já tentei até aqui sozinho, Deus. Não deu certo. Então assim, ó, faz. Você vai entregar tudo para Deus. Tudo. Sonhos, medos, angústias, ansiedade. E de hoje, dia 7 de maio, ao dia 31 de maio, você vai orar todo dia. Ouve o que eu estou falando. É um direcionamento do Espírito Santo para tua vida, para mudar isso daí que tá acontecendo. Porque não dá para você viver mais um ano tendo os mesmos ciclos de dores que você já viveu. Vamos quebrar esse ciclo de dor? Então eu vou te ensinar agora, porque não adianta eu falar para você: tem como mudar isso, e eu não te ensinar como muda. Então hoje você vai entregar tudo a Deus. E de hoje, dia 7, até o dia 31, todo dia, você vai parar um minutinho para orar e falar com Deus. E aí, hoje, você vai falar sobre toda a dor e sofrimento. E você vai agradecer também. Agradecer pelo milagre que você ainda não viveu. Senhor, obrigada, porque o Senhor vai me fazer honrado na área financeira. A dor financeira não vai mais existir, vai mudar. Obrigada, Deus. Não vai mais faltar pão na minha mesa. Obrigada, Deus. Eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Obrigada, Deus, porque as minhas necessidades vão ser supridas. Obrigada, Deus, porque o meu casamento é um casamento bom, é um casamento abençoado, é um casamento feliz, é um casamento onde tem comunicação, harmonia, amor, alegria. E você vai declarar bênçãos e agradecer por aquilo que você não viveu. Eu não sei qual área da sua vida precisa dessa transformação, dessa mudança, mas o Senhor hoje começa a agir nessa área. Você vai entregar para Ele a sua dor e já leva um papel higiênico, porque você vai chorar. E aí você vai falar tudo para Deus, desabafar para Deus. Vai agradecer e vai profetizar. De hoje até o dia 31 de maio. E volta no dia 31 de maio para contar seu testemunho. Porque antes do dia 31 de maio, Deus vai começar a movimentar a sua vida de uma forma tão extraordinária que você vai falar: eu não conheci aquela menina, mas no dia 7 ela falou comigo. Eu comecei a fazer certinho o que ela falou, que é orar todo dia.
E não orar de qualquer jeito, é entregando tudo pra Deus. Tudo, tudo. E agradecendo e profetizando que tudo vai dar certo. E hoje, eu tô começando a viver uma coisa muito diferente na minha vida. A minha vida tem mudado. Marca dia 7 de maio até o dia 31. Você vai orar, entregando todas as suas dores pra Deus, agradecendo e profetizando. Então assim, Senhor, eu tô com problema na área financeira. Falei meu problema. E eu agradeço, Pai, porque o Senhor tem liberdade para agir nela. E eu sei que o Senhor me fará prosperar. Obrigada, Jesus, porque eu sei que haverá mudança nessa área. E eu vou testemunhar o milagre do Senhor. Entrega para Deus, agradece e profetiza. Dia 31 de maio você volta para me falar como a sua vida tá mudando. A mudança completa não vai acontecer até dia 31. Mas você verá muita coisa mudar. O Senhor vai agir na sua vida de uma forma tão linda que do dia... Você não vai parar a oração do dia 31. Você vai continuar. Sabe por quê? Porque você vai começar a viver coisas tão extraordinárias. Nos detalhes, Deus vai mostrar que tá contigo. E muita coisa na sua vida vai mudar. Marca, dia 7 de maio. Foi o dia que o Senhor começou a agir na sua vida. E a partir de hoje, a sua vida vai começar a mudar. E eu não estou falando isso... Ai, porque é coach. Deus me livre de ser coach. Eu falo que a palavra do Senhor nos instrui. Porque é tempo que do Senhor cumprir a promessa que Ele tem pra você. Mas não é de qualquer jeito que a gente vive promessa. Não tem como viver a promessa e o tempo de novidade estando sobrecarregado. Então faz o que eu te falei, eu tô te direcionando. Aí se você vai fazer ou não é você. Não me culpe por não viver o que Deus tem pra tua vida se você não fizer. Eu não tô pedindo pra você dar dinheiro. Tem muitos pregador charlatão que fica, faz um voto de R$ 91 que Deus vai mudar a sua vida. Ei, irmãos, não cai nessa não. Eu não tô falando pra você fazer voto de dinheiro. Eu não tô pedindo nada pra você. O que eu tô pedindo pra você é se posicione. Porque o milagre você só vai viver quando você tiver esse posicionamento. Eu falei sobre posicionar e tô falando sobre como fazer. Agora, se você não fazer, é uma opção sua. Eu sei que eu vou fazer, porque esse direcionamento também veio pra mim. Porque eu quero mudanças. E a pergunta é, se o problema é seu, até quando você vai falar sobre o problema e não vai se posicionar para resolver? Porque a única pessoa que pode mudar esse problema na sua vida é Jesus. Só que ele só muda quando você se posiciona. Eu já te passei como é que faz. Eu já te dei a receita. Agora quem vai fazer esse pãozinho é você. Amém? Vamos lá? Deus, irmãos, Ele te ama. Ele ama quem você é. E sabe o que é lindo em tudo isso? É que Deus, irmãos, quando Ele fala sobre algo pra nós, Ele nos direciona. Tem muita gente aqui nessa live que se eu falasse assim, me chama no privado, me manda R$ 100 que eu vou jejuar pela tua vida, a pessoa faria. Só que você precisa saber que tem coisa na sua vida que só vai se travar quando você se posicionar. Eu vou orar por você. Todos os novos seguidores, está seguindo a gente aqui, no final da live, o seu nome fica aparecendo pra mim. Exemplo, o Sebastião tá me seguindo. Aí eu vou colocar o seu nome no caderno de oração. Eu vou orar por você. Eu vou interceder pela tua vida até o final do ano, tá? Nós estamos fazendo o caderno de oração para todos os seguidores. Eu escrevo seu nome no final da live. Só que você precisa entender que eu vou orar por você, mas você também precisa orar e se posicionar. Porque a minha oração com a tua tem poder. 2 orações têm poder de mudar vidas. Uma oração já tem poder pra isso. Então eu vou orar por você. Então pra você que tá seguindo a gente, no final da live eu vou pegar o seu nome e escrever no meu caderno de oração. Ju, como é que você sabe que eu tô te seguindo? Porque aparece pra mim que você me seguiu. Então, no final da live eu escrevo seu nome, tá bom? No caderno de oração. Só que você precisa também orar. Porque o seu posicionamento, mais a sua oração, mais a intercessão, muda vidas. O mais lindo disso tudo, irmãos, é saber que você pode recomeçar hoje o que eu tô falando. Você vai anotar no seu caderninho, hoje foi o dia que Deus começou a agir na minha vida, porque a palavra do Senhor fala isso. Só que você precisa decidir. Permitir com que Ele haja. Porque o nosso Deus não é invasivo. O diabo, ele vê uma brecha na sua vida e ele entra e destrói tudo. Só que Deus não. Deus ele espera que você fale pra ele, eu tô aqui.
Quando você fala para ele, eu tô aqui, ele entra. Ele age e muda tudo. O nosso Deus, ele não é invasivo. Então não importa o quanto você esfriou. Não importa se você se afastou de Deus. Não importa como está o seu emocional. Não importa se você não acredita mais. Faz um desafio. Oração. Com intensidade e posicionamento. Do dia 7 ao dia 31. Não importa quantas vezes você desistir, irmão. Não importa se hoje você está desviado do caminho do Senhor. Ainda existe graça sobre a sua vida. Ainda existe um caminho te chamando para voltar. Ainda existe uma presença esperando por você. Jesus te ama, irmãos. Nós podemos nos afastar dele, mas em todavia ele não se afasta de nós. E todos os dias ele está ali de braços abertos dizendo, ei, volta. E ele pergunta, que horas você volta mesmo? Que lindo, né? Você tem alimentado a aparência na fé. Mas hoje, Deus te chama para você viver uma experiência com ele diferente. Que é uma experiência de intimidade. Essa experiência vai mudar a sua vida. Não tô falando de dinheiro. Não tô falando de dízimo. Não tô falando que você tem que dar 50 mortais para trás, subir no monte, descer do monte, dar uma volta no monte. Eu tô falando que hoje Deus te chama no seu quarto. Pede para você dobrar o seu joelhinho. Porque é tempo de buscar intimidade com ele. Porque tem uma mudança na sua vida que só vai acontecer a mudança quando você se posicionar de joelhos. Eu quero orar por você. Posso? Eu já vou encerrar a live. Eu posso orar? Vou ser bem breve. Senhor, nesta manhã nos reunimos aqui porque o Senhor nos escolheu para estarmos reunidos. Aqui se encontram pessoas tristes, desanimadas, pessoas que te pediram um auxílio, pessoas que pediram mudanças de vida, pessoas que não estão aguentando mais, pessoas que pensam em desistir. Aqui se encontram pessoas com o coração quebrantado, angustiado, com medo, com anseios, pessoas que têm passado por momentos de ansiedade e também de depressão. Senhor, nessa manhã, nós não queremos mais parecer fortes diante das pessoas. Nós, por muitas das vezes, tentamos lutar sozinhos. Mas essa manhã, nós queremos voltar a estar perto de Ti. E isso de uma forma verdadeira. Queremos, Pai, juntos, ter mais intimidades contigo. Nessa manhã, Pai, eu peço para que o Senhor vai tocando em cada uma dessas vidas que se encontra aqui. Cura o coração que se encontra cansado. Restaura a fé dos meus irmãos e reacende em nós, em cada um de nós, o prazer da Tua presença. Nos ajude, Pai, a não viver mais apenas uma rotina espiritual, mas um relacionamento sincero conosco. Um relacionamento sincero contigo. Entra na nossa vida. Toca nas dores que ninguém vê e que só o Senhor sabe que existe. Leva contigo todas as nossas inseguranças, os medos, as angústias, os traumas, as feridas, as ansiedades e tudo aquilo que tem nos desanimado. Toque em nós nessa manhã. E que essa dor que tem assombrado a nossa vida e a nossa alma por muito tempo, essa perturbação, essa tristeza hoje venham cessar. Porque, Pai, nós queremos que a nossa esperança em Ti cresça e que nós possamos Te louvar de forma profunda todos os dias da nossa vida. Senhor, eis-nos aqui. Nessa manhã nós lhe pedimos, muda a nossa história. Muda a nossa vida. Ministra sobre nós o Teu propósito e realiza, Pai, as Tuas promessas para nós.
Que do dia 7 ao dia 31 nós possamos ver, se posicionar e saber que tudo que vamos viver é o Senhor que criou, é o Senhor que fez. Haja em nós e que o haja de Deus aconteça sobre nós. Ministra em nós o teu propósito e muda a nossa vida. Muda quem somos. Que possamos refletir a Ti e viver e desfrutar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus e os Teus propósitos que o Senhor sonhou para nós. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. E hoje, nós voltamos ao centro da Tua vontade, lugar que nós nunca devíamos ter deixado. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Amém. Eu quero que você hoje, se possível, coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, por muitas vezes eu andei sozinho. Só que hoje, eu escolho que sozinho não consigo mais. Hoje eu tô voltando para Ti. Eu reconheço que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu declaro que nessa manhã Ele me encontrou. Tudo se fará novo, porque a minha vida, quem sou e o que tenho, é tudo Teu, Senhor. Amém. Deus, Ele não está procurando uma imagem perfeita de você. Ele está te chamando da forma que você está. Obviamente que da mesma forma você não vai continuar, porque com Cristo tudo muda. Mas Ele está esperando apenas o seu coração. Está disposto a dizer: Deus, eis-me aqui. Eu voltei. Amém? O Senhor é contigo. Acabou a live aqui. Eu vou colocar o seu nome no nosso caderno de oração. E vou estar orando para você todos os dias desse ano. Então saiba que tem alguém que vai estar orando por você. Porque você não vai estar sozinho. E se posiciona hoje do jeitinho que eu falei. E no dia 31 volta, procura por mim. Eu quero ouvir o seu testemunho. Amém? Hoje à noite, às 10h10, eu vou estar trazendo aqui uma oração, que é a oração do quarto de guerra, para mudar e tirar tudo isso que trava a nossa vida. Então, se você precisa de uma oração assim, bem poderosa e quer muito destravar, vem comigo. Hoje, 10h10 da noite, nós vamos estar orando a oração do quarto de guerra. 10h10 da noite. São 10 minutinhos de oração e vai ser uma oração poderosa. Então vem que vamos juntos fazer essa oração. Muito obrigada a todos que nos presentearam nessa live. Muito obrigada a todos pela presença. Sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa família. Eu sou a Juliana Ferreira, a sua amiga na fé. E fico muito feliz por ter você comigo. Fica com Deus e volta comigo mais vezes. Vai ser uma honra ter você aqui. Obrigada por me dar um minutinho do seu tempo para ministrar sobre a tua vida. Deus te passou o direcionamento, hein? Então bora fazer o que Deus mandou, porque é tempo de mudar. Vamos mudar nossa vida? Bora? Uma vida com Deus.